A paz, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um episódio aqui do canal Mente Aberta para Elas. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Andressa. E hoje a gente trouxe uma convidada mais que especial, a pastora Edna. A paz, pastora, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Paz, tudo bem? Paz seja convosco, Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém. Pastora, hoje a gente vai falar sobre um tema meio que polêmico, né? Vamos falar sobre possessão demoníaca, sobre libertação. E hoje você já exerce, né, esse trabalho aqui na igreja. E muita gente tem dúvida sobre como que o demônio age quando a gente abre alguma brecha, o que acontece, quais são as consequências e como a gente sabe que tem um demônio ali agindo naquela parte das nossas vidas. Sim, nós já trabalhamos há algum tempinho aqui na Cristo Vive, temos a liberdade, que o nosso pastor Edivaldo nos dá essa liberdade de nós trabalhar, dar atendimento, né? Juntamente com a pastora Amélia, que também ela trabalha com cura interior. E é realmente um assunto complexo, né? E um assunto assim amplo, vamos dizer, né? O que acontece? Existe sim no mundo espiritual, né? Primeiro tudo acontece no mundo espiritual para depois passar para o mundo físico, tá bom? Então, a pessoa, mesmo o cristão, ele pode ficar em um estado de possessão parcial, sim. De que maneira? A pessoa dando brecha. O que é brecha? É uma autorização, né, Fernanda e Andressa? É uma autorização em que a pessoa dá para que entidades, para que demônios, legiões de demônios, haja em algumas ou em várias áreas da vida das pessoas, tá? E cada demônio ele age de uma maneira, cada demônio trabalha de uma forma, cada demônio trabalha numa área específica da vida da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa, né, alguma área da vida dela que está amarrada, vida financeira, enfim, algumas outras áreas, e se ela for olhar, é algo que, assim, foge do natural. Porque tudo aquilo que foge do natural, a gente percebe que está acontecendo alguma coisa, peraí, liga um alerta na gente, peraí, isso não é natural, né, o que está acontecendo na minha vida, seja na área que for. Então, a pessoa começa a perceber que há uma dificuldade, que há uma limitação, que há alguma coisa agindo na vida dela. E isso nada mais é do que demônios agindo em algumas áreas da vida da pessoa. Aí a pessoa tem que parar, analisar e ver qual é a área da vida dela, o que o demônio está fazendo. E certamente por trás existe uma entidade encabeçada por demônios, agindo na vida da pessoa. Tá? Entendi. E assim, quando está agindo, é devido a essas brechas ou pode vir de maldições hereditárias? Como que a gente consegue identificar? Sim, existe brecha que é o próprio ser humano dá, que a pessoa dá, ou seja, através de um pecado, né, através de uma área da vida da pessoa que a pessoa peca e não se arrepende, então abre-se um portal no mundo espiritual para que os demônios possam agir, tá bom? Então, uma das formas do demônio entrar. Outra forma também é através do passado, ou seja, maldição hereditária, maldição familiar. Por exemplo, quando a pessoa se converter, ela foi a um centro de umbanda, quimbanda, tomou passe, ou coisa desse estilo, né? Ou tinha envolvimento em uma vida ilícita. E através disso veio demônio sobre a vida dela. Ela foi para Jesus? Sim, é salva, mas acontece que existe a ramificação de demônio. Ou seja, essas consequências desses demônios ainda atuam na vida da pessoa. E para isso, então, é necessário que seja feita quebra de maldição, ela procura a ajuda de um pastor, de uma pastora, né? Para fazer quebra de maldição, né, para estar também trabalhando com libertação. E é necessário também que a pessoa procura muitas vezes nessa ajuda, porque a pessoa por si só, a pessoa não consegue. Tá, Fernanda? A pessoa precisa de ajuda, né? E usar a autoridade do nome de Jesus para que seja quebrado toda e qualquer maldição e fechado todos os portais no mundo espiritual. Porque existe consequência de pecado dos nossos antepassados. Por exemplo, a linhagem da minha mãe, né? Lado materno, lado paterno. Então, existem demônios ali que vêm agindo nessa área da minha vida. Então, é necessário que eu faça algo para que seja quebrado, para que seja fechado essa porta no mundo espiritual. No caso, a Fer comentou sobre maldição hereditária e sobre brechas que nós damos. Se uma pessoa chegar a fazer algum trabalho para uma pessoa, assim, ela pode ser cristã ou não, os demônios começam a agir na vida dessa pessoa a partir daí por um trabalho feito? Olha, o demônio ele só pode agir em obra de macumbaria, umbanda, quimbanda, candomblé,
bruxaria, magia negra, só pode agir na vida de um cristão, só tem a liberdade para agir, a legalidade, a autorização para agir, se o cristão estiver balançando, tá? Agora, se a pessoa estiver firmada realmente com a vida no altar diante do Senhor, obra de macumbaria, de bruxaria não pega. No entanto, o que pega? No entanto, olho gordo e inveja pega. Mas obra de macumbaria, umbanda, quimbanda não pega. Por exemplo, eu posso pegar o nome de uma pessoa, de um cristão, uma cristã, né, que é fiel a Deus, que é temente a Deus, levar num centro de umbanda para fazer algum tipo de trabalho, bruxaria. Chega lá, o que acontece? Acontece que naquela noite não vão conseguir abaixar as entidades, porque o nome daquela pessoa, que é um servo de Deus, está sobre aquele lugar, e automaticamente as entidades não vão abaixar. O que isso significa? Que não vão conseguir fazer trabalho ou fazer algo para destruir a vida da pessoa que realmente está na presença do Senhor. Mas existem consequências do passado, né? Existe maldição hereditária que continua ali, que no mundo espiritual há um portal e ainda não foi fechado. Então, a pessoa é cristã, mas traz aquelas coisas diabólicas, ou seja, aquelas maldição hereditária, familiar, que ainda são ramificações de demônio, que ainda continuam na vida da pessoa. Aí sim é necessário a libertação total na vida da pessoa. E na hora que você falou assim, que não pega, né? Quando a pessoa tem a vida e a comunhão com Deus, não pega. Mas por que a pastora citou que o olho gordo e a inveja pega? Olho gordo e inveja, a Bíblia diz que é igual obra de macumbaria, ela corrói os ossos. Então, o olho gordo e inveja em cristão pega. Pega em todos os seres humanos, inclusive em cristão. E então, o que é a gente necessário. faz, né? É isso que eu ia perguntar. Então, a obra de inveja, olho gordo, inveja, é necessário o quê? Que a gente se posicione, coloque a mão no alto da cabeça, né? E repreenda toda obra de inveja, todo mal, em nome de Jesus, da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Porque a obra de inveja, olho gordo, ela pega em cristão, tá? Diferente de obra de macumbaria, bruxaria, essa não pega no cristão que está firme na presença do Senhor. Vamos abrir um parênteses, a pessoa que realmente está firmada na rocha com Jesus, tá bom? Realmente. Pastora, e também é muito comum a gente sentir algum medo em algum cômodo da nossa casa, ou até mesmo um objeto, isso eu falo por mim, né? Como a gente estava comentando, uma vez a minha mãe ganhou uma jarra maravilhosa de inox, linda. Quando ela foi me mostrar, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. E eu falei, pelo amor de Deus, você nem doa para ninguém, você joga fora. Então, e aí, na minha casa também, às vezes, em algum cômodo, eu também já senti medo. Isso você acha que acontece? Porque a nossa casa é morada do Espírito Santo, né? Então, se Deus está lá, por que às vezes a gente sente essa presença ou esse medo no nosso lar? Essa presença demoníaca. Porque a Bíblia ela é clara, diz que o demônio fica ao nosso derredor. O Senhor é conosco, o Espírito Santo nós somos morados do Espírito Santo de Deus. Os anjos do Senhor estão conosco, porém ao nosso derredor existe presença de demônios. Isso é bíblico, tá bom? Então, muitas vezes nós percebemos ou sentimos a presença de algo demoníaco. Quando sentimos medo, né? Vemos vulto, né? Projeção de vulto, de imagens, ou alguma coisa que você pega e você não se sente bem, que foi o caso, né, dessa jarra que você viu, que você pegou e não sentiu bem. Então, o que é necessário a gente fazer? Nós expulsarmos, porque o Senhor nos deu autoridade. Em Marcos diz assim, olha, aquele que crê em mim fará obra maior do que eu fiz. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, porque o Senhor nos deu autoridade a nós como igreja, não como pastor, mas como igreja, a expulsar o mal. Então, quando sentimos medo, arrepios, calafrios, né, dor de cabeça, que você sabe que não é aquela dor de cabeça normal, né? O que você tem que fazer? Repreender. Usar posicionamento, se posicionar, porque diferente de quando nós oramos ao Espírito Santo, a Deus, nós oramos em espírito, né? Porque nós oramos em pensamento, o Senhor ouve. Diferente quando eu vou repreender, expulsar o mal. É necessário que eu fale, que saia uma voz audível. Não preciso gritar, mas eu preciso falar. Ou seja, voz de autoridade. Preciso falar, voz audível, para que os demônios saiam. Então, quando ocorre esses fatos, a gente sentir uma presença demoníaca, coisa desse estilo, que nós vamos fazer? Se posicionar, tá? Então, uma voz firme, né? Dando uma ordem, porque no mundo espiritual o demônio ele tem que sair em nome de Jesus, né? É uma hierarquia, é o nome de Jesus, ele tem que respeitar e tem que obedecer. Então, é se posicionar mesmo, voz de comando, que é uma voz de comando. Eu estou comandando, quer dizer que eu estou à frente, em nome de Jesus. Então, eu sou autoridade e aqueles demônios ele tem que sair. Então, dá uma voz de comando, olha, demônio, sai em nome de Jesus, né?
colocar as mãos, né? Estender as mãos, porque quando nós estendemos nossas mãos, os anjos do Senhor estão junto, né? Porque com força de homem, não existe homem que segura demônio. Pode ser uma mulher pequenininha e juntar 6, 7 meninos novos, né? Fortes, eles não seguram. Para segurar a força de demônio, é só o nome de Jesus. Então, quando acontecer isso aí, né, Fernanda? De sentir a presença, ver vulto, sentir medo, ou coisa desse estilo, né? Ou sentir que tem uma obra mal sobre a sua vida, seja olho gordo, inveja, é se posicionar, voz de comando, ou seja, uma voz, vou dar uma ordem, no mundo espiritual, estou dando uma ordem. Então, os demônios têm que ser submissos, têm que sair em nome de Jesus, pois não existe entidade, não existe obra de macumbaria, de bruxaria, de olho gordo, que resista à autoridade do nome de Jesus. Então, é se posicionar mesmo, orar e repreender em nome de Jesus. Nada, não precisa ter medo, não é para fechar os olhos, e nem tampouco para orar em línguas, né? É para orar na sua razão, tá? Nas suas palavras, e repreender em nome de Jesus. Nossa, é um assunto bem interessante. Eu gosto bastante. Ô, pastora, e a gente tem que estar preparada, porque a gente não sabe o momento que a gente pode estar encontrando uma pessoa e querer se manifestar, né? Por exemplo, se eu chego perto de alguma pessoa bem carregada, eu já começo a me arrepiar. E só que, como a gente consegue distinguir? Porque no meu momento de oração, eu me arrepio toda, sabe? E parece que alguma coisa está envolvendo. Só que quando eu chego perto de pessoas, a gente também se arrepia. Como que a gente consegue diferenciar isso do medo? Porque, sinceramente, eu não consigo entender como que a gente consegue diferenciar essa situação. Sim, é o seguinte, quando nós estamos perto de uma pessoa que ela está num estado de possessão, e nós estamos orando, estamos repreendendo, nós sentimos um mal-estar, um calafrio, né? Muitas vezes nos arrepio, dor na cabeça. Por quê? Porque o nosso espírito se desprende no momento que estamos orando, intercedendo por alguém que está num estado de possessão, chegamos perto dessa pessoa e nós somos luz. Então, o nosso espírito se desprende, é automático. E começa no mundo espiritual a lutar com demônios. Na realidade, nós estamos lutando com demônios, certamente que os anjos de Deus estão conosco, tá? Então, isso vai passar para o mundo físico, ou seja, as reações vão ser no mundo natural, ou seja, na minha carne, no meu corpo eu vou sentir. Então, eu sei que tem um mal, porque eu estou sentindo no meu corpo físico, porque no mundo espiritual, o meu espírito está lutando com demônios, está guerreando com demônios, com entidade. E isso passa para o meu corpo físico. Então, é isso que eu vou sentir. Diferente de quando a gente ora a Deus, ao Espírito Santo de Deus, a gente sente aqueles arrepios gostosos, aqueles calafrios, aquele choro. Isso é a manifestação do poder do Espírito Santo que a gente sente, né? Então, dá para diferenciar bem. Quando você sente a presença do Espírito Santo, que é algo gostoso, que nos traz paz, nos traz alegria, da presença de demônios, né? Então, é completamente diferente. A gente consegue, sim, mesmo com um pouco de discernimento, a gente tem pouco discernimento, vamos assim dizer, na área da libertação, mas você consegue discernir, sim, quando é o mal que está atuando, espírito de demônios, e quando é o Espírito Santo de Deus que está agindo nas nossas vidas. Pastora, e quando nós frequentamos algum lugar e naquele lugar a gente sente que é um ambiente pesado, carregado, ou até mesmo um certo lugar que talvez a gente possa não sentir, mas aquele lugar foi consagrado, alguma coisa do tipo, tem ali. Tem demônios agindo, tem uma entidade do mal. O que nós podemos fazer perante isso? Continuar repreendendo, igual a pastora tem nos ensinado aqui. Mas essa presença que a gente sente nesse ambiente, ela passa pra gente? Essa presença, ela passa para o mundo físico. Então, a gente sente o mal, porque o mal realmente ele existe, ele está aí. E no mundo espiritual, como eu disse, o nosso espírito está se desprendendo e lutando com demônios. E isso passa, nós sentimos no nosso mundo físico, no corpo natural. Então, sempre é necessário, é sempre isso. O remédio, o antídoto é esse mesmo. Orar sempre com os olhos abertos, tá? Voz de comando, ou seja, eu estou dando uma ordem, eu estou direcionando, eu estou comandando, eu estou me posicionando. Estender as mãos e usar a autoridade que foi dada no nome de Jesus. E expulsar toda e qualquer entidade, todo e qualquer mal daquele lugar, daquela situação, porque uma vez que você dá uma ordem, uma voz de comando no nome de Jesus, os demônios têm que sair, seja do lugar que for. Aonde eles estiverem, no espaço
físico, quando eles estiverem, eles têm que sair em nome de Jesus, não tem que resistir. Porque a palavra do Senhor diz em Pedro, né? Resistir ao diabo, ele é que vai fugir. Então, não é nós que temos que fugir, mas é o demônio que tem que sair quando nós damos uma voz de comando, usamos uma voz de comando e autoridade no nome de Jesus. Ô, pastora, e nesse processo, o que é mais difícil para você que acompanha a libertação da pessoa? É você acompanhar o processo da libertação ou fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de libertação? Eu já trabalho com libertação há algum tempo, né? Alguns anos que o Senhor me tirou lá do centro de Umbanda, Quimbanda, e me trouxe para o reino da luz, e é onde a gente usa o que nós aprendemos lá, porque eu sei como que o diabo trabalha, né? Mas agora revertemos, né, para o reino de Deus para poder expulsar e ajudar as pessoas que sofrem muito, muito nas mãos do diabo. Então, o processo de libertação, ele funciona da seguinte maneira. A libertação não depende da pastora que está ministrando, do pastor que está ministrando, nem de Deus, porque Deus é na totalidade. Então, a libertação, 90%, vamos dizer 5%, 10% é nós que a gente vem, passa para a pessoa, ora, repreende, expulsa, né? Ensina, né? Passa umas manutenções, ensina algumas coisas para a pessoa estar fechando a brecha. Mas 90% depende da pessoa. No entanto, o mais difícil, a situação mais complicada mesmo, é quando a pessoa não quer. Porque a libertação, ela depende da pessoa, é necessário que a pessoa queira a libertação. Então, nesse caso, é muito mais difícil, né? Quando nós trabalhamos com libertação, quando a pessoa não quer. E quando a pessoa não quer, o que fazer nessa situação? Fazer o seguinte, aí a pessoa tem que jejuar, alguém da família, né, alguém que está acompanhando, jejuar e orar para que o Espírito Santo de Deus convença essa pessoa, para que essa pessoa ela tenha um entendimento que ela precisa de ajuda espiritual, que é necessário ela buscar ajuda espiritual para ela parar de sofrer, parar de ser escravizada, né, nas mãos do diabo. Então, é necessário o quê? Que a pessoa entre com um jejum específico para isso, para que o Espírito Santo de Deus convença, abra o entendimento dessa pessoa, para que ela possa querer, aceitar e procurar uma ajuda espiritual. E já é difícil a gente entrar nesse processo de libertação. Só que eu acho que mais difícil ainda é quando a pessoa é liberta, né? Ela passa por todo esse processo e fica um tempo na igreja e depois ela retrocede. E aí volta de novo. E aí fica aquele ciclo vicioso. Porque a palavra de Deus fala, né? Quando sai, aí os demônios vêm 7 vezes pior. E aí o trabalho de libertação é o mesmo, ele é um pouco mais demorado, um pouco mais puxado, ou é o mesmo? Não, continua sendo o mesmo. Porém, quando nós vamos trabalhar com uma pessoa em sentido de libertação, que a pessoa nos procura para a gente estar dando libertação, né, estar ajudando a pessoa a ser liberta no nome de Jesus, então nós colocamos a pessoa assim, bem assim mesmo, nós não queremos ser grosseira, né, com a pessoa de forma alguma, deselegante, mas eu sempre digo para a pessoa, olha, você me diz que meu querido, minha querida, né, enfim, né, você está procurando e você sabe o quanto você está sofrendo, porém, a libertação depende de você querer, tá bom? A libertação não depende da pastora e nem de Deus, e quem sabe que está sofrendo é você, então, olha, a pastora, há 30 anos atrás, eu passei pela libertação. Fiquei 1 ano num tratamento de libertação, né? Porque tinha legiões de demônios na minha vida, então precisei passar por um processo de 1 ano. Então, eu disse, então, eu não preciso mais ser liberta, porque eu já fui liberta. Então, agora você, quem sabe, você vai querer, vai até o final? Porque é questão, assim, que é dolorosa também a libertação, porque mexe nas áreas da vida da gente, e demônios, assim, são ramificações. Por isso que é necessário ter essa manutenção, porque cada dia que você conhece, a pessoa que você trabalha, com a pessoa que a pessoa vai falando, você vai diagnosticando, você vai vendo que é um mal que entrou em alguma área da vida, então existem ramificações, ali tem demônios. A princípio, você sai o cabeça, né? O demônio chefe, mas fica os outros demais demônios, que aí você vai no trabalho assim de formiguinha, você vai arrancando, então por isso que a gente tem que ser claro e taxativo, dizer para a pessoa, olha, você, quem sabe você vai querer, e tem que ir até o final, e normalmente quando a pessoa volta atrás, aí depois quando a pessoa retorna, a gente vê que o estado torna-se pior, porque é o que a Bíblia diz, né? Que o demônio vai, passeia, achando aquela casa adornada e vazia, ele volta. E ele traz consigo outros demônios. Então, o estado da pessoa torna-se pior. Porém, no processo de libertação, é da mesma maneira que a gente faz. São os mesmos métodos, viu? Ô, pastora, e aí você falou que você ficou 1 ano, né, nesse processo de libertação. Uma dúvida.
quando você aceitou a Jesus, aí você ficou mais um ano nesse processo? Ou você primeiro teve esse processo, depois você aceitou Jesus? Não, quando eu fui para Jesus Cristo, né, minha mãe na fé, a pastora Débora Muniz, né, que me levou para Jesus, eu ia fazer raspagem de cabeça, né, que ia ser mãe pequena. Então, imagina o tanto de demônios que não tinha. Eu não queria também, não queria nem saber. Mas eu creio, eu sei que ela fez muito e muito jejum por mim. E aí, quando eu fui na igreja mesmo, Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Já tinha um propósito, já tinha um chamado na minha vida. E eu fui já, a primeira vez em que eu entrei numa igreja católica, uma igreja cristã, né? Vamos dizer, porque eu vim da igreja católica. E até então eu era opositora de Jesus, opositora de cristão. Mas quando eu fui lá, porque foi através de uns 6 meses ela falando para mim de Jesus, jejuando, né? E quando eu fui, eu já aceitei Jesus, né? Porque eu senti uma paz verdadeira. Eu aceitei Jesus, porém, toda vez em que eu pisava lá, tinha entidades, né? Tinha legiões de demônio. Então, eu precisei passar por esse processo 1 ano, porque eram muitos demônios. Então, são ramificações de demônio. E eu precisei trabalhar com isso, né? As pessoas trabalharam comigo, e durante 1 ano foi para eu ser liberta por completo, em nome de Jesus. Entendi. Ô, pastora, e deixa eu só... eu perguntei isso justamente para entender. Fala que quando a gente aceita Jesus, nós somos salvos. Então, assim, por mais que tenha esse processo de libertação, você já estava salva, mesmo com essa legião de demônios, que nem essas pessoas que vêm para a igreja, aceita Jesus, mas precisa passar naquele processo de libertação. Aí Jesus vem buscar a noiva. Essa pessoa, ela fica por causa desse processo de libertação que ainda não está 100% concluído, ou ela sobe junto com a igreja como salva? Não, uma vez que ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, se arrependeu de todo o seu coração, independente dela ser liberta ou não, ela é salva, porque o nome dela é escrito no livro da vida. Porém, existem as consequências por conta das legiões de demônios, das entidades de demônio, do envolvimento que ela teve no passado no espiritismo. Então, isso traz consequências para a vida da pessoa, né? Porque, afinal de contas, a pessoa ficou muitos e muitos anos, né? Fora da presença do Senhor, longe da presença do Senhor, em desobediência, né? Cultuando a demônios. Então, isso traz muitas consequências. Mas se a pessoa aceitar Jesus hoje, a pessoa pode ser mãe dizendo igual eu, né? Mãe, ia ser mãe pequena, mas aceitei Jesus naquele momento, me arrependi de todo o meu coração, né? Pedi perdão pelos meus pecados, então meu nome naquele momento foi escrito no livro da vida. Se eu tivesse partido naquele dia, eu tinha partido salva, né? Independente de eu ter sido liberta, não, porque eu abri o meu coração e aceitei, porque é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então, isso era uma dúvida que eu tinha, e eu acho que a maioria do pessoal que está em casa assistindo também tem, né? Porque na hora que você falou ramificação, né, brechas, a gente tem que fechar brechas, e aí tem toda essa maldição hereditária, e é até bom, né, a gente esclarecer essa dúvida por conta do pessoal. E eu fico triste porque tem muitas pessoas que retrocedem, vêm aqui, aceita Jesus na empolgação, até começa o processo de libertação e depois termina. Nesse caso, quando a pessoa fala assim, pastor, eu não quero mais, eu quero viver minha vida do jeito que tá, vocês continuam orando, intercedendo, ou vocês param o trabalho de vocês por ali? Com relação à oração, a gente continua intercedendo, mas a gente respeita a decisão da pessoa de querer ir à frente ou não querer. Teve algumas pessoas que foram até o final e, louvado seja Deus, foram libertas, né? Até testemunharam. No entanto, outras não quiseram. Mas o nosso papel de orar, de interceder pela pessoa, independente da pessoa querer ou não ser liberta, como homens e mulheres de Deus, nós temos que amar as almas, amar as vidas, e temos que continuar assim, orar, intercedendo. Porque eu creio que a pessoa pode até não querer no momento, mas a sementinha foi lançada, e no tempo de Deus, na hora de Deus, a misericórdia e a graça de Deus vai alcançar a vida da pessoa. Ô, pastora, e um pouco da sua vida pessoal, assim, como que foi esse processo de libertação na sua vida? Quando que foi o estalar que falar assim, não, eu preciso de Jesus, eu preciso conhecer esse Jesus? Quando foi que o seu coração teve sede e vontade de conhecer esse algo novo na sua vida? Então, eu comecei a trabalhar num caixa de um supermercado aqui, né? E aí conheci a Débora, né? Pastora Débora Muniz, da Igreja Quadrangular. E ela começou a falar para mim de Jesus. No entanto, eu não queria, eu era opositora de Jesus, né? Eu era um bandista, né?
tinha feito vários pactos já, e eu não queria nem saber. Mas ela começou a falar, interceder, e foi assim um processo de uns 6 meses, de 6 a 8 meses. Ela orando e jejuando por mim, porque eu não queria nem saber. Para mim, né? Jesus era meu inimigo, né? Mas era o mal que estava sobre a minha vida, porque eu sei que o inimigo das nossas almas é o diabo. E ela foi intercedendo por mim durante uns 8 meses, mais ou menos, fazendo jejum. E ela me disse, depois da minha conversão, ela disse que ela estava em jejum constante, uns 6 a 8 meses, ela, os pastores, muitas pessoas orando e jejuando por mim, porque Deus já tinha um propósito na minha vida, né? Então, Deus já tinha me escolhido. Embora o demônio tinha me escolhido para eu ser sucessora da minha linhagem, da minha parte paterna, que tinha envolvimento no espiritismo, mas o Senhor tinha, né, me escolhido. E até então eu não entendia, depois que eu me converti, eu questionava, Senhor, mas por que foi necessário eu passar por todo esse processo, ficar lá no centro de Umbanda e tantas coisas, né? Hoje eu compreendo que eu precisei ir lá para me aprender lá na prática o que o diabo faz, e certamente, né, com a Bíblia, e para mim agora usar tudo aquilo que o diabo fazia para destruir a vida das pessoas, agora eu uso para o reino de Deus, a gente inverte para as vidas serem libertas, né? Então foi um processo assim dela orar, jejuar por mim, até um dia que eu falei, eu vou na igreja, né? Vou conhecer esse Jesus aí, mas já quando eu cheguei na igreja, já se manifestou legiões de demônio, né? Porque existe o estado de possessão 100%, o estado 100% de possessão é quando a pessoa perde a razão, né? A pessoa perde a razão dela, a pessoa perde a lucidez, então fica completamente, dá uma lacuna, e a pessoa fica no estado 100% de possessão. Esse é o estado em que eu ficava na igreja. Porém, quando voltava a minha lucidez, que eles oravam e voltava, e aí foi num desses momentos em que eu aceitei Jesus. Agora, existe um estado parcial de possessão. A pessoa pode estar numa possessão parcial, né? A pessoa está com a sua razão, está com a sua lucidez, mas existem estágios, né, parciais de possessão. Nesse processo que a pastora de aceitar a Cristo e começar esse trabalho de libertação, teve algum momento que a pastora sentiu uma guerra mesmo, tipo, você querendo ir para Cristo e o mal querendo te puxar de volta, se, tipo assim, ao sentir ou visível, se a pastora via alguma manifestação dessa batalha entre o bem e o mal? Sim, muito claro. O diabo, porque ele não quer perder, né? De maneira alguma. Ele começa a nos amedrontar. Você vai me largar? Você vai fazer pacto com aquele homem lá de cima? Porque ele não pode pronunciar o nome de Jesus nesses centros de Umbanda, né? O nome de Jesus é tão poderoso que não pode ser pronunciado. Então, o que ele faz? Ele nos amedronta, né? Ele, no caso, vai nos... começa a falar coisas, né? Usar pessoas, adeptos a ele, para nos amedrontar, né, para nos intimidar, para nos constranger. Então, a pessoa fica com medo, realmente. Mas eu tinha uma decisão. Não, eu quero esse Jesus. Jesus é muito diferente, né? É muito diferente do que o Savana, né? Que lá a gente chamava de Savana, né? Demônios, né? É muito diferente. Então, eu quero esse Jesus. Então, foi um processo muito doloroso mesmo, né? Eu tentei até o suicídio, né? Nessa época foi uma luta muito grande, né? Então, porque os demônios não queriam perder eu, né? Mas o Jesus, o Senhor estava comigo. Havia um propósito de Deus na minha vida. Deus tinha um propósito na minha vida, né? Foi uma batalha muito grande, né? Um tanto meio dolorosa, porque o processo de libertação é um processo doloroso, porque você está arrancando o mal que está na sua vida, que está na sua família, e isso dói, né? Porque o demônio, ele judia demais da pessoa. É por isso assim que eu amo trabalhar com libertação. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por que as pessoas gostam. Eu, particularmente, eu sou apaixonada por essa área. Amo mesmo trabalhar com libertação, porque eu sei o quanto que eu sofri. E hoje eu sei o quanto que as pessoas sofrem. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é tentar ajudar as pessoas. Mas foi, sim, um processo muito difícil, não é fácil, mas a gente consegue. Porque, se você quiser, é poder de decisão, né? Posso fazer o que for. Eu tinha pactos e pactos. Eu tinha mais um momento que eu disse, não, eu quero Jesus. Nem o diabo pode intervir, porque é o livre-arbítrio que o Senhor dá. Certamente nós temos as consequências. Pagamos um preço alto, né? Sofremos retaliações, opressões e ataques mesmo. Ataques de demônios mesmo, viu? Mas, graças a Deus, eu permaneci firme com a cobertura espiritual que eu tinha na época, né? Graças a Deus, fui liberta. Ô, pastora, aí você falou sobre ataques de demônio. E como que seriam esses ataques? Através de sonho, através de pessoas, através de opressão, da presença, de você sentir um medo? Como que funcionam esses ataques? Esses ataques são de todas as maneiras que você imaginar, através de pessoas, né,
No caso, as pessoas que têm os pactos lá com demônios, adeptos dele, vêm, né, até a sua casa, até você, né, intimidar, constranger e fazer algumas ameaças, né, que o diabo faz. Também através de sonhos, você tem insônia, sonhos, né, você vê vultos, você vê projeção ouve voz, vê projeção de vultos, né, são muitos ataques, enfermidade, enfim, o diabo ele luta em todas as áreas, usa até família da gente, são todos os mais terríveis ataques, de todos os lados. O diabo ele bombardeia para a pessoa desistir mesmo, né? E cada vez mais fortes os ataques, cada vez mais fortes. Por isso que a gente precisa ter de cobertura espiritual mesmo, os nossos pastores, para poder pessoa resistir, a pessoa não suporta, porque os ataques são ferozes, são terríveis. O diabo não está para brincar com ninguém, né? Mas o nosso Deus é bem mais poderoso. Jesus é poderoso. Jesus pode todas as coisas. É por isso que eu digo. Eu sempre digo, se eu fui liberto, o Senhor me libertou, então eu falo, Senhor, então, olha, pode ser a pior pessoa do mundo. Eu sei que Jesus vai libertar se a pessoa quiser, porque o trabalho que Deus fez na minha vida foi algo assim sobrenatural, algo assim tremendo, e que às vezes eu paro para pensar e falo, Senhor, como é algo tremendo, algo maravilhoso. E para complementar, mais ou menos, acho que um ano mais ou menos atrás, né? Eu faz 32 anos, né, que eu saí, que eu não pus mais o pé no centro de Umbanda. Mas há mais ou menos, acho que um ano e pouco atrás, uma família me procurou para que eu pudesse estar indo até a casa, é uma residência, onde no fundo da residência existe um gongá, né? Ou seja, ali onde recebem demônios, né? E aí a pessoa me procurou, né? Para eu estar dando assistência para essa família, eu fui lá, aí orei pela família, e a família abriu lá o gongá, porque era um tio dela, um parente dela que vinha, né, de uma outra cidade para receber as entidades, e ali eu estava no círculo ali, né, onde realmente se manifesta o demônio mesmo, né, ele se manifesta ali, né, savana, demônio, ele se manifesta através de pessoas, a entidade, sim, através de entidades, né? Então, ele se manifesta mesmo e fica todo contorcido, com cada entidade de uma forma, certamente, né? Cada demônio tem um estilo, né? E ali, agora, pela primeira vez, depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos, estava eu ali na roda, na gira, né? E agora, para repreender e expulsar todo o mal no nome de Jesus. Então, eu fiquei assim maravilhada, porque Deus me deu essa oportunidade, esse privilégio, depois de 30 anos, da onde o Senhor me tirou. E agora o Senhor me levou novamente, agora como mulher de Deus, para expulsar em nome de Jesus e fechar aquele centro de Umbanda e ali se tornar uma casa de oração em nome de Jesus. Então, foi uma experiência assim maravilhosa, agradeci muito a Deus, até testemunhei, né, num culto que nós tivemos aqui de mulheres, na rede de mulheres. Que bênção, né, pastora? Glória a Deus por isso. E tem muitas pessoas que precisam, né? E, na verdade, elas acabam gritando socorro, né? Essas almas precisando de Jesus. E nós, como evangélicos, temos que estar ajudando e direcionando, né? Para pastores voltado a essa obra tão bonita, né? Que é a libertação. Pastora, você tem alguma mensagem para passar para essas almas que pedem socorro, que não sabem aonde procurar e nem aonde começar, né? Por onde começar, de tão sufocada e necessitada de ajuda? Sim, eu quero dizer que você que está sofrendo, né, um processo de possessão, obra de macumbaria, umbanda, quimbanda, olho gordo, inveja, enfim, você está sofrendo na área de espiritualidade. Procure, né, uma igreja cristã. Nós estamos aqui à disposição, a Cristo Vivo de portas abertas, o nosso pastor nos dá liberdade de a gente trabalhar com libertação, né? Mas procure alguém, um líder espiritual, né? Um pastor, uma pastora, que vai te ajudar, porque você precisa de ajuda. É necessário que você queira. Se você quiser, Deus tem poder para te libertar, porque Jesus Cristo, ele liberta. Então, é necessário você querer. Não precisa ficar com vergonha, porque tem que se envergonhar o demônio, né? Não precisa ficar com medo, porque as pessoas que vão dar atendimento para você, que vão trabalhar com libertação, certamente são homens, mas Deus que estão preparados para isso. Mas é necessário que você peça socorro, é necessário que você queira. Porque você, mais do que ninguém, assim como eu, sei o quanto eu sofri nas mãos do diabo. Então, é necessário, meu irmão, minha irmã, que você procure, que você busque ajuda. Não é vergonhoso, pelo contrário. A pessoa que faz isso é uma pessoa guerreira, uma pessoa corajosa, porque os covardes, eles ficam ali, acuam, né, ficam acuados e ficam sofrendo. Mas você que é corajoso, nessa noite, eu quero te motivar, você procure um pastor, uma pastora, procure em nome de Jesus, para que você possa ser liberto no
no nome de Jesus, chega de sofrer nas mãos do diabo, porque dói demais. E eu falo isso porque eu sei o quanto eu sofri. E exatamente por eu saber o quanto eu sofri, é que eu lhe aconselho, você procure ajuda espiritual, que no nome de Jesus você vai ser liberto, você vai conseguir em nome de Jesus. Queremos agradecer a pastora por ter aceitado o convite, participar desse episódio com a gente. Eu creio que esse bate-papo, essa conversa que a gente teve aqui vai edificar e trazer luz para muitas vidas. E assim como a pastora acabou comentando aqui no final, que você que esteja precisando, que sinta necessidade, que essa palavra tenha falado muito com você, procure uma igreja mais próxima ou procure aqui a Cristo Vive. Nós estamos aqui de braços abertos para acolhê-los, para ajudá-los da melhor maneira possível. E que essa palavra ela tenha trazido luz aos teus pensamentos. Que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos caminhos, e essa parte do mundo espiritual eu creio que é uma parte muito forte e que nós vivenciamos ela todos os dias. E nós estamos aqui para edificar a sua vida através desse vídeo. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. E muito obrigada também a Fernanda, ao Dani mais uma vez. E tenha uma boa noite e que Deus os abençoe. Amém, pessoal. Até a próxima.